Olá, boa noite. Sejam todos e todas muito bem-vindos. Hoje estamos aqui com o professor, né, doutor Paulo Almeida, que vai nos brindar com uma aula sobre interpretação no tribunal e a mediação vai ficar a cargo da professora Lúcia Maria Santos, a quem eu tenho a honra de ser minha colega aí no Cominter e também no ensino de interpretação no Brasil. Então, sejam todos muito bem-vindos. Eu vou passar a palavra à professora Lúcia, que vai ser a nossa mediadora essa noite, já agradecendo o doutor Paulo e a Lúcia pela palestra brilhante que eu sei que vem aí pela frente. Com vocês. Boa noite a todos, agradeço a presença de todos vocês, agradeço também, é uma honra receber o Dr. Paulo, é sempre uma honra conversar com ele, agradeço também por aceitar o convite, viu, Dr. Paulo? E, a princípio, eu vou ler a mini biografia não mini, né? Ele mandou uma mini biografia para nós não tomarmos muito tempo, mas deve ter uma biografia extensa. Eu vou ler a biografia dele, que é o percurso profissional e acadêmico, e logo nós começamos. Eu peço a todos que as perguntas sejam feitas no chat e ao final da fala do Dr. Paulo, ok? Permaneçam com o microfone mutado e eu agradeço a todos por essa colaboração. Então, lá, o Dr. Paulo é juiz federal desde junho de 2011, estando atualmente na primeira vara do Juizado Especial Federal em Guarulhos, no município de São Paulo. Também em Guarulhos, coordena a Central de Conciliação e o PROREST, Programa de Ressocialização de Réus Estrangeiros da Justiça Federal. É formado em Direito pela Universidade de Sorocaba em 2012, foi advogado de 2003 a 2005 e procurador do município de São Paulo de 2005 a 2011. É pós-graduado em Direito Processual Civil pelo Centro de Extensão Universitária de São Paulo em 2004 a 2005. Continuou seus estudos sobre direito norte-americano no Fordham Law School, em New York, Nova York, em 2009, e no Federal Judicial Center, em Washington, em 2012. Estudou estratégias judiciais de combate à máfia na Universidade de Palermo, na Sicília, Itália, em 2013. E negociação e liderança na Harvard Law School, em 2016. Em 2010, publicou o livro Tutela Cautelar, Natureza, Pressupostos e Regime Jurídico. É coautor do artigo Interpretação Forense, a experiência prática da Justiça Federal de Guarulhos e o treinamento de intérpretes, com a intérprete forense Jaqueline Neves Nordin, publicado em 2018. E em junho de 2018, também ao lado da Jaqueline Nordin, participou como palestrante convidado na conferência anual do NAJIT, National Association of Judicial Interpreters and Translators, nos Estados Unidos, e em São Francisco, com o tema Terminology Hacks for Portuguese Interpreters. Atualmente, ele encabeça a Justiça Federal, na Justiça Federal, os esforços para a montagem de um programa oficial de seleção e treinamento de intérpretes forenses. Sem mais delongas, eu passo a palavra para o doutor Paulo. Boa noite, doutor Paulo. Boa noite, professora Lúcia, obrigado. Professora Patrícia também, muito obrigado. É uma honra estar aqui com vocês. Não tenho palavras para agradecê-las pela gentileza e pela generosidade do convite. Me permitir conversar aqui com vocês, com os pesquisadores do Cominter, é um privilégio, é uma honra mesmo. E a ideia é justamente essa, é fazer disso uma conversa. Então, combinei com a professora Lúcia, não trouxe slides, a ideia é... Eu lembro que na aula que a professora Lúcia deu sobre a interpretação no sistema penitenciário, ela mencionou de uma vez que ela foi ao fórum e nós ficamos por 2 horas conversando só sobre interpretação forense. É um assunto que me agrada muito, que me fascina, mas, na verdade, eu sou um intruso aqui. Vocês é que são especialistas nisso. Eu sou só um grande incentivador do trabalho dos intérpretes e procuro fazer uma ponte dessa atuação dos intérpretes com o Poder Judiciário. Eu fiz só algumas anotações para orientar a nossa conversa. A minha ideia é falar cerca de 30 a 40 minutos, trazer para vocês, como a professora Lúcia colocou na apresentação dela, né, umas provocações assim para despertar algumas ideias, para convidá-los a algumas reflexões
e daí depois a gente usa o tempo remanescente para debater, para responder as perguntas que vocês tiverem. A primeira coisa que a gente precisa fazer, né, a professora Lúcia trouxe bastante informação sobre esse universo da interpretação forense, especificamente, quando ela tratou do projeto de pesquisa dela, fascinante, sobre a interpretação no sistema penitenciário, né, e principalmente com os egressos do sistema penitenciário. Então, eu só queria localizar melhor onde é que a gente está, né? Nesse universo da interpretação comunitária, que é um guarda-chuva maior, a gente vai ter a interpretação comunitária no ambiente jurídico, e esse ambiente jurídico ele vai ter basicamente dois contextos. Ele vai ter um contexto migratório, que vai lidar com refúgio, normalmente, via de regra, com migrantes e refugiados, e aqui a UNB, na pessoa da professora Sabine Gorovitz, tem um projeto fantástico chamado Mobilang, para tratar da interpretação comunitária nesse contexto migratório, mais direcionado aos serviços sociais, né, ao acesso à saúde, à assistência social, à previdência, ao ensino, a creches, a hospitais, né, a unidades de atendimento. Esse é o contexto, é um contexto da interpretação comunitária que vai perpassar também pelo ambiente jurídico, na medida em que o intérprete vai ter que se deparar ali com requisitos, exigências legais para acesso aos serviços de saúde, aos serviços de educação, por exemplo. O outro ambiente por excelência, aí o ambiente por excelência da interpretação comunitária nesse ambiente jurídico é o contexto judicial. Como a cadeira de algumas disciplinas chama, né, interpretação de tribunal, e a Jaqueline Nordin, a Jaque me dá a honra de estar aqui presente com a gente, assistindo, ela e eu meio que assim disse que batizamos de interpretação forense, mas eu tenho plena certeza que essa expressão já tinha sido utilizada antes, porque na verdade o forense ele é uma expressão muito tradicional no universo do direito. Todas as outras áreas que não o direito, que se relacionam com o direito, com os tribunais, eles acabam recebendo esse adjetivo, essa qualificação de forense, entendido como aquilo que acontece no foro, né, que é o ambiente por excelência de atuação dos juízes, dos advogados, das partes, dos procuradores. É por isso que a gente tem psicologia forense, a gente tem perícia forense, a gente tem até os trajes forenses, né? Então, para a gente sempre fez muito sentido que se chamasse isso de interpretação forense. Uma expressão mais elegante, digamos assim, que interpretação de tribunal, e que não causa a confusão que outras denominações, como, por exemplo, interpretação judicial, poderia causar. Porque ainda que se trate de uma interpretação que acontece, no mais das vezes, né, diante de um juiz, numa sala de audiência, e daí o apelo, né, da interpretação judicial, o problema é que interpretação em direito é outra coisa. Interpretação não é a versão, né, de um idioma da língua de partida para a língua de chegada e vice-versa. Interpretação em direito é exatamente a operação mental de extrair o sentido dos textos legais. E daí, quando a gente fala interpretação judicial, seria para a gente, do direito, é propriamente isso, é a interpretação que o juiz faz dos textos legais. Então, daí que surgiu essa expressão interpretação forense, em que grandes esforços de reconhecimento, formação, treinamento, vêm sendo capitaneados justamente pela professora Jaque, que está aqui com a gente, seja onde ela estiver. Ela já fez isso do Brasil, já fez isso dos Estados Unidos, da Letônia, da Jamaica, e agora está fazendo da Suécia. Então, é uma dívida grande assim que eu tenho com a Jaque, de tudo que ela já me ensinou nesse mundo da interpretação forense. E a interpretação forense em si, ela é duas coisas ao mesmo tempo, né? Ela é tanto um ramo muito específico da interpretação, e a professora Lúcia tocou bastante nesse ponto na apresentação dela, na última apresentação dela. A interpretação forense não se confunde com a interpretação de conferência, não se confunde com a interpretação diplomática, com a interpretação, né, de acompanhamento de autoridades, de celebridades, não se confunde muito menos com a interpretação comercial, propriamente dita. E mesmo no contexto da interpretação comunitária, que a gente pode dizer que a interpretação forense tem um pé ali, a gente vai perceber que ela também não se identifica
totalmente com a interpretação no ambiente de saúde, no ambiente dos serviços sociais. Ela é, sim, um ramo muito específico da interpretação, e se eu já tinha elementos suficientes para acreditar nisso, de tudo que eu via no fórum em Guarulhos, nas audiências criminais, a minha experiência, de novo, proporcionada pela Jaque e pela professora Gladys Matthews, dos Estados Unidos, de participar num evento da NADIT, da Associação Americana dos Intérpretes e Tradutores Forenses de lá, me deixou com uma certeza maior ainda. É um universo muito, muito particular e muito específico da interpretação. Porque além do essencial, do elementar para todo intérprete, que é o arroz com feijão de vocês, né, que é o domínio pleno dos idiomas, das línguas de partida e de chegada, e o domínio pleno das técnicas de interpretação, de todas elas, consecutiva, simultânea, prima vista, sussurrada, todas as ferramentas que vocês têm, a interpretação forense exige ainda duas coisas a mais, né? Ela exige um domínio pleno também da terminologia jurídica, o que a tradução, né, a tradução forense, a tradução jurídica também exige, mas além disso, ela exige um conhecimento muito grande, uma familiaridade muito grande com os ritos e procedimentos judiciais. Os tribunais são lugares muito esquisitos para quem não os frequenta. Tudo é muito estranho, é tudo muito cheio de cerimônias, de tradições, de solenidades, e o intérprete precisa estar muito a par disso. Muitos se familiarizam com isso na prática, justamente a falta de formação específica, como a gente vai conversar nessa noite. Mas o ideal é que se produza essa familiaridade num ambiente de treinamento ou de formação mesmo específica, que é o que acontece em muitos países que tratam com mais seriedade esse ramo específico da interpretação. E é engraçado, eu disse que ela é a interpretação forense, ela é duas coisas ao mesmo tempo, né? É engraçado que ao mesmo tempo que ela é tudo isso do ponto de vista acadêmico de vocês, né, do ponto de vista da interpretação, do intérprete, do estudioso da interpretação, ela é mais alguma coisa. E isso é muito importante que vocês tenham claro na mente de vocês. A interpretação forense é uma ferramenta processual de garantia de direitos fundamentais. E eu acho que a única razão de eu estar aqui, né, eu, um juiz, estar aqui tendo a oportunidade de conversar com vocês, intérpretes, pesquisadores, é justamente falar um pouco mais sobre isso, sobre esse tronco, né, esse pilar de sustentação da interpretação forense, que é essa circunstância de a interpretação ser uma ferramenta processual de garantia de direitos fundamentais. Para falar disso, para falar de garantias de direitos fundamentais, a gente precisa abrir um parêntese aqui e falar de uma coisa absolutamente essencial, que é a Constituição Federal. Já de plano, eu convido todos vocês a ler a Constituição Federal. E veja, existe um jeito certo de ler a Constituição. Eu nunca vou me esquecer daquelas primeiras aulas de catecismo em que, para o choque de toda criança jovenzinha lá, descobria que a gente não saía lendo a Bíblia da primeira página até o final como qualquer livro, como qualquer romance, apesar de ser um romance histórico incrível, né, sob certo aspecto. Mas a gente elegia trechos daquele livro gigantesco conforme o contexto que a gente precisava esclarecer. E essa é a forma correta de se ler a Constituição. Se vocês comprarem uma Constituição, ou hoje em dia nem precisa fazer isso, se vocês colocarem Constituição Federal no Google, uma das primeiras entradas, se não a primeira, vai ser o texto integral da Biblioteca do Palácio do Planalto, e tentarem ler a Constituição do artigo 1º, do preâmbulo, até o último artigo, vai ser extremamente cansativo, vai ser extremamente chato mesmo. É uma leitura agreste, não é atrativo dessa forma. A forma correta de ler a Constituição é partindo do sumário, que é muito ilustrativo do que tem ali, o sumário que prevê os objetivos da República do Brasil, os fundamentos da República do Brasil, os princípios que orientam a República Brasileira, depois os direitos e garantias individuais, depois os direitos e garantias coletivos, depois a estrutura do Estado brasileiro, como se organizam municípios, os estados e a União, como se organizam os poderes da República, o judiciário, o legislativo, o poder executivo.
Depois, mais para frente, a gente vai tendo como se organiza a ordem econômica no Brasil, como se organiza a ordem social, como se organiza a seguridade. Há capítulos sobre saúde, sobre previdência, sobre assistência social. Mais ainda, há capítulos de proteção do meio ambiente, do jovem, do idoso, dos índios. Tem muita coisa interessante lá, e se vocês forem partindo do sumário para achar temas de interesse para vocês, vocês começam a ler 1, 2 artigos aqui, e aos poucos vocês vão construindo o mosaico da Constituição. E o que nos interessa na Constituição para essa nossa conversa aqui são os direitos fundamentais e, mais especificamente, a exigência da Constituição de que se proporcione a todo mundo, num processo judicial, num processo administrativo também, mas no que nos interessa particularmente num processo judicial, a Constituição exige que se proporcione o devido processo legal, o direito ao contraditório e o direito à ampla defesa. E vejam, se a Constituição exige que se respeite o devido processo legal, ou seja, a observância dos ritos, das formas, das regras pré-estabelecidas para um determinado julgamento. Mais do que isso, exige que se respeite e que se conceda o direito, a oportunidade, a uma ampla defesa e ao contraditório, é pressuposto disso tudo a necessidade de plena compreensão de quem está sendo submetido a um processo judicial sobre o que está acontecendo naquele processo judicial. E vamos ignorar um pouco, vamos fugir desse nosso ambiente multilingüe da interpretação e vamos pensar num brasileiro mesmo, no brasileiro médio. O brasileiro médio, muitas vezes, não vai ter a menor condição de compreender o que se passa numa audiência judicial brasileira. São fórmulas absolutamente misteriosas, são expressões antigas, arcaicas, cheias de rococós e barrocos e classicismos, são construções, são decisões escritas, como diz um amigo meu, na língua de Olavo Bilac, com inversões e períodos longuíssimos, e é tudo muito confuso, mesmo para um brasileiro que participa de uma audiência. O que dirá, então, para um estrangeiro que, além de como um brasileiro não conhecer o sistema jurídico, não conhece nem a língua, né, que é o pressuposto básico para ele entender aquilo lá. Então, é por isso que a interpretação forense, enquanto atividade que vai proporcionar ali a tradução oral do que é dito numa audiência, para o não falante do português, ela é exatamente isso, ela é uma ferramenta constitucional, uma ferramenta processual penal, principalmente processual penal, que vai garantir para aquele estrangeiro, ou como conversamos muito, né, já que a professora Sabine Gorovitz e outros tantos que cuidam desse tema, os próprios indígenas, as centenas de línguas, né, dentro do Brasil que acabam tornando alguns brasileiros estrangeiros dentro do próprio país, a interpretação forense vai ser uma ferramenta processual de implementação desses direitos constitucionais. Ela vai ser uma ferramenta que vai garantir o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa. Porque, ao entender o que está se passando, o estrangeiro ou o indígena, por exemplo, ele vai ter condições de se contrapor àquilo, de se defender, de perguntar por que não está sendo feito como foi feito de outra maneira, em outro processo, com outra pessoa. Ele vai ter oportunidade de estar presente ali. E daí surgiu essa outra expressão que também é muito sempre foi muito cara a Jaqueline e a mim, e hoje é muito cara a professora Sabine Gorovitz também, que é a missão do intérprete forense. A missão do intérprete forense é permitir que o não falante do português se faça presente de forma linguística na audiência dele. Se não fosse o intérprete forense ali, numa audiência judicial, de nada adiantava deixar que o estrangeiro assistisse aos atos praticados ali, ouvisse os depoimentos, ou também o indígena participasse fisicamente da audiência, se ele não pudesse compreender o que era dito. Ele estaria presente ali de corpo, né, estaria de corpo presente, mas não estaria presente linguisticamente. E a gente não precisa falar nem dos documentos internacionais que prevêem, né, como direito fundamental, os direitos linguísticos, né? A nossa Constituição é a lei maior do país, é o documento máximo, o documento legal máximo do país, que disciplina justamente o que eu ilustrei pelo sumário, né? Toda a Constituição ela disciplina como o poder é repartido e exercido na prática pelos governantes,
e elenca sempre um rol de direitos fundamentais. E esses 3 direitos fundamentais num processo judicial são os mais importantes de todos: o devido processo legal, né? Ou seja, o respeito às formas e ritos, o contraditório, que é a oportunidade justamente de, compreendendo o que a outra parte diz, o que o juiz diz, o que a acusação diz, o que a defesa diz, poder se contrapor a isso, e a ampla defesa, que é justamente o direito de produzir prova daquilo que está alegando. E se a interpretação forense é tão importante assim, é só com um serviço de interpretação, e a palavra é essa mesmo, serviço. É um serviço que se presta, só com um serviço de interpretação forense altamente qualificado e competente é que a gente consegue atender à promessa constitucional. Porque a Constituição é assim, ela promete um monte de coisa e cabe a determinados agentes tornar realidade todas essas promessas constitucionais. Essa visão da interpretação forense, às vezes ela pode soar um pouco romântica, né? Assim, né? Nossa, a missão do intérprete forense é garantir que o não falante do português esteja presente linguisticamente nas suas audiências e é uma ferramenta de implementação do devido processo legal. Mas ela me lembra muito daquela história da construção da Catedral de Notre Dame na França, né? Em que um viajante estava passando por Paris na ocasião e viu alguns operários erguendo um dos muros laterais da igreja. E ele chegou para o primeiro operário e ele perguntou: o que você está fazendo aí? Esse primeiro operário, um tanto mal-humorado, assim, cansado, falou: estou erguendo o muro, não está vendo? Ele continuou seguindo ali, mais um pouco adiante se deparou com outro operário trabalhando no mesmo muro. E ele perguntou: o que você está fazendo aí? E esse operário virou para ele e respondeu: eu estou construindo uma catedral. O artesão da Ferrari, por exemplo, o artesão que faz o revestimento de couro, que vai lá revestir aqueles interiores luxuosíssimos, né, de um carro da Ferrari, ele pode achar que ele faz isso, ele pode achar que ele faz revestimento de couro. Ou ele pode achar que ele ajuda a construir uma Ferrari. É exatamente a mesma coisa com os intérpretes forenses. O intérprete pode participar de uma audiência e achar que ele simplesmente está exercitando as técnicas de interpretação que ele aprendeu, o domínio da terminologia jurídica e a familiaridade com os ritos e procedimentos. Mas, na minha visão, toda vez que eu vejo um intérprete em audiência, para mim ele está fazendo muito mais que isso. Ele está concretizando, ele está tornando aquelas palavras escritas no texto da Constituição letra viva. Ele está dando para o não falante do português oportunidade de exercer aqueles direitos constitucionais. E se é assim, né, se é uma coisa que vocês veem que me fascina tanto, era de se esperar que a interpretação forense no Poder Judiciário fosse muito bem tratada. Era de se esperar que a Justiça Federal, por exemplo, onde estão, né, a maioria dos casos com réus estrangeiros e mesmo indígenas, né, não falantes da língua portuguesa, era de se esperar que a Justiça Federal estivesse super aparelhada e pronta para usar intérpretes forenses. E a professora Lúcia já adiantou na apresentação dela, isso está muito longe da realidade. A Jaqueline e eu, no artigo que escrevemos juntos, não medimos palavras. Assim, o que existe hoje no Poder Judiciário brasileiro, eu falo do que eu conheço, que é a Justiça Federal, mas de conversas com intérpretes e colegas juízes da Justiça Estadual, chegamos à conclusão que a situação é a mesma em qualquer ramo do Poder Judiciário. O que existe é puro improviso, amadorismo e entre aspas, tá bom assim. Então, isso se deve porque existe uma incompreensão do Poder Judiciário do próprio Poder Judiciário sobre essa essencialidade da interpretação forense para a implementação de direitos fundamentais. E eu até anotei aqui para não deixar de frisar para vocês que essa incompreensão dos juízes mesmo e da administração dos tribunais, do próprio Conselho Nacional de Justiça em Brasília, essa incompreensão dos juízes ela se mostra em 3 aspectos muito evidentes. E os intérpretes que já participaram de audiências aqui no Brasil certamente vão conseguir enxergar essas 3 realidades, né? A incompreensão do papel do intérprete forense por muitos juízes se deve primeiro por ignorância, mas ignorância mesmo.
eles não fazem a menor ideia de que existe todo esse arcabouço teórico e esse estudo, essa bagagem histórica, se não de antes, mas pelo menos desde dos tribunais de Nuremberg, dos julgamentos de Nuremberg, eles ignoram todo o esforço que os intérpretes construíram ao longo de décadas, sobretudo no exterior, em países da Europa, dos Estados Unidos, em outros continentes, para construir um marco profissional, um padrão de conduta, um padrão de excelência na atuação de intérpretes em audiências judiciais. E daí, quando você ignora um assunto, mas tem que lidar com ele, você está muito sujeito àquela síndrome, né? E eu acho que o nome, os psicólogos de plantão me corrijam se eu estiver errado, mas eu imagino que o nome da síndrome é a síndrome de Dunning-Kruger, que é aquela... Bom, o nome traduzido é muito mais legal, né? É a síndrome de quem não sabe nada e acha que sabe tudo. É aquele cara que tem um conhecimento absolutamente superficial do assunto, mas ele está obrigado a lidar com aquilo. E como ele tem um conhecimento absolutamente superficial do assunto, ele não conhece o assunto em toda a sua profundidade, ele não entende todas as ramificações, ele simplesmente não enxerga todo o terreno, ele não alcança. A própria incompetência dele no assunto impede que ele alcance, que ele enxergue tudo. E por enxergar só aquilo, ele acha que ele sabe tudo sobre o que existe. E quantos de vocês já devem ter se deparado com pessoas que não sabiam absolutamente nada ou muito pouco de interpretação, e essa pessoa, de repente, se sentia no direito de corrigi-los e de mostrar um conhecimento muito superior ao de vocês na área de vocês. Isso acontece em todas as áreas. Na área do direito, vocês não imaginam que a gente sofre com isso, né? Toda vez que eu estou assistindo o jornal ou lendo o jornal, a minha primeira frase é: eu imagino esses comentaristas e jornalistas falando sobre foguete de Marte, né? Porque sempre... agora quem está sofrendo com isso são os epidemiologistas, né? Por conta da pandemia, todo jornal no mundo inteiro tem um especialista, entre aspas, em epidemias e em controle sanitário de doenças, e os verdadeiros epidemiologistas e sanitaristas que estudaram a vida inteira têm que ouvir barbaridades sobre o campo de trabalho deles, que é o que acontece muito com o direito, né? Com tanto julgamento midiático no país, do Supremo Tribunal Federal, de outros tribunais, está cheio de jornalista ou de neófito na área jurídica que literalmente chega no trem por último, né, e já quer sentar na janelinha. E é isso que acontece com muitos juízes no que diz respeito à atuação dos intérpretes. Eles veem o intérprete e daí eles perguntam, assim, eles veem o esforço todo que está sendo construído, todas as iniciativas da Jaqueline, no específico da interpretação forense, o projeto fantástico da Mobilang, da professora Sabine Gonovitz, no específico da interpretação comunitária, no contexto migratório. Eles veem tudo isso e falam, para que isso? Para quê? Não precisa. Não é só sentar ali na sala de audiência, sabendo falar inglês, francês, espanhol. Para que tudo isso? É só chegar ali, traduzir e a gente segue o jogo. O mesmo, eu só acho que tem alguém com o microfone aberto, né? Se alguém puder só fechar, que eu tomei um susto aqui no áudio. Obrigado, gente. Além dessa ignorância, né, eu falei que a incompreensão dos juízes ela vem em 3 aspectos, né? Além dessa ignorância, a gente tem uma certa indiferença. Porque quem vai ser o destinatário de um serviço de interpretação forense de qualidade no Brasil? Quem é o público? Quem é o grande público da interpretação forense no Brasil, sobretudo na Justiça Federal? A professora Lúcia deu uma pista gigantesca na apresentação dela, né? São as mulas do tráfico. São estrangeiros pobres, muitas vezes do continente africano, do continente asiático, da América Latina, que não despertam a menor atenção das autoridades. Muitas vezes são os indígenas, como vimos num trabalho também fantástico, vão me faltar adjetivos hoje à noite para elogiar tantas iniciativas que eu vim conhecendo ao longo do tempo, um trabalho fantástico da Universidade Federal de Roraima, de formação básica de intérpretes de idiomas indígenas lá. Os indígenas, os réus pobres em geral, eles não despertam a atenção das autoridades para o oferecimento de um serviço público de qualidade. Qualquer serviço público de qualidade. Seria muito diferente, por exemplo, se os destinatários do serviço de interpretação forense fossem, por exemplo, grandes empresários
ou réus poderosíssimos. A gente brincava, a gente chegou a ver traduções, né, interpretações, traduções também, né, o pessoal da USP, que é o grande nome, né, em tradução jurídica. Eu penso, por exemplo, no livro da professora Luciana Carvalho, de inglês jurídico. A professora Lúcia nos lembrou na aula dela, que eu tive a oportunidade de falar com ele recentemente, o professor John Milton, também da USP. Eles, para o choque e pavor deles, muitas varas, muitos juízos usam o Google Translator até hoje, em inúmeros idiomas, para traduzir, né, textos jurídicos, e usam o Google Translator, inclusive, para fazer interpretação forense, em alguns casos. E tudo isso porque o público não desperta aquela sensação de, puxa, precisa ser o melhor, precisa ser excelente. A gente brinca, né, nesse contexto, que algumas interpretações sofríveis que a gente já viu lá em Guarulhos, se acontecessem com um réu poderosíssimo, um grande político ou ex-político, um grande empresário, um congressista, um senador, o processo seria anulado no café da manhã do ministro Gilmar Mendes, no café da manhã do ministro Celso de Mello, porque é a ofensa ao devido processo legal, ao contraditório, a ampla defesa é gritante quando esse serviço de interpretação forense é mal feito. Então existe essa indiferença de alguns juízes, justamente porque parece que tá bom assim, sabe? Não precisa de muita coisa também. E por fim, o terceiro aspecto, para mim, ele é o determinante dos outros dois, assim, é esse condicionamento social dos brasileiros. Eu ia dizer insuperável, mas a esperança me impede de dizer insuperável, né? É o condicionamento social dos brasileiros ao improviso. O brasileiro, ele não nasce com um jeitinho brasileiro, ele aprende. Ele aprende. A gente apanha tanto da vida, tanto da burocracia, tanto no comércio, tanto nas nossas relações, que o brasileiro ele acaba sendo condicionado a sempre improvisar. Isso é ótimo em alguns contextos, no contexto cultural, no contexto artístico. Se vocês pararem para pensar, essa é a razão da riqueza cultural e artística brasileira. A criatividade que a gente nasce e é obrigado a desenvolver ao longo da vida para superar, né, os tropeços e os obstáculos que o Brasil entrega para a gente, eles são fantásticos nesse ambiente cultural e no ambiente artístico. Quando a gente chega no ambiente empresarial, no ambiente da iniciativa privada, improviso e jeitinho faz perder dinheiro. É ruim para os negócios. Então a galera também deixa o improviso e o jeitinho um pouco para lá. Agora, no serviço público, como existe aquela concepção equivocada de que o dinheiro público não é o dinheiro do público, as pessoas esquecem, não existe dinheiro público, existe dinheiro do público. Todo o dinheiro que a União tem, que o Estado de São Paulo tem, que o município de Guarulhos tem, é dinheiro do público, dinheiro do contribuinte, de uma forma ou de outra. Então existe essa concepção de que dinheiro público não tem dono, então nunca está perdido, né? A gente vai gastando aqui, vai gastando ali, e daí quando chega a hora de gastar com a preparação de profissionais, de gastar com a preparação de ambientes, com equipamentos de última geração que permitam um desempenho com excelência de determinada atividade, sempre vai vir algum burocrata, preferência alguém da área de finanças, dizer que não se pode gastar isso. Porque o equilíbrio fiscal, porque as metas, porque isso, porque aquilo. Então, existe essa desculpa da economia e tudo acaba se consertando, porque a atividade tem que ser cumprida ao final do dia, tudo acaba se consertando com um jeitinho, com um improviso. E é esse o pé em que a interpretação forense está hoje na Justiça Federal brasileira. Não existe um programa de treinamento, não existe um programa de seleção, não existe, para aqueles que nunca conversaram conosco sobre isso, não existe sequer exigência de qualificação profissional. Como a professora Lúcia lembrou na apresentação dela, os intérpretes da Justiça Federal e da Justiça Estadual, grosso modo, são todos ad hoc. Eles são nomeados para o caso e muitas vezes eles são, a professora Lúcia brincou do garçom do bar da esquina, e é isso mesmo. É o cara que fez o intercâmbio nos Estados Unidos quando era jovem, ou um migrante polonês que veio para o país com a família e ele tem como primeira língua o polonês dele, que, portanto, é fluente, e daí ele entende muito bem o português. São essas pessoas que vão ser chamadas para ser intérpretes. E daí, veja,
não é querer ofendê-los, né, chamando pessoas sem a menor qualificação profissional de intérpretes. Eles se tornam intérpretes, entre aspas, pela só circunstância de terem sido nomeados para atuar no processo como intérpretes. E esse é exatamente o cenário, o contexto que grandes iniciativas vêm tentando desconstruir, vêm tentando reformar. Para consolo nosso, a Jaqueline tem tido contato e me concedeu o privilégio de ter contato com ele também, com um magistrado japonês. Um magistrado japonês que está nos Estados Unidos, agora na Universidade de Colômbia, estudando justamente como é feita a interpretação forense nos Estados Unidos para levar essa experiência para o Japão, porque, segundo ele, lá, o Japão também tem um cenário muito precário. Talvez, eu ainda não tive a oportunidade de conversar com ele sobre isso, mas talvez por conta um pouco da cultura milenar japonesa, né, que sempre foi uma cultura muito fechada, nunca teve muita abertura para estrangeiros, e agora a realidade está atropelando essa cultura e obrigando os japoneses, as instituições japonesas, a se deparar com estrangeiros que estão vivendo lá e não dominam o idioma japonês. Mas se esse é o cenário caótico, né, da organização e da estruturação, qual que é o cenário prático? Onde é que os intérpretes atuam mesmo nas audiências judiciais? Onde é que o intérprete forense acontece? Tem o palco dele? A gente só precisa primeiro compreender o contexto maior. A gente fala muito em o sistema de justiça brasileiro. Os americanos adoram essa expressão, American Judicial System. A gente tem o nosso sistema de justiça brasileiro. E os intérpretes não precisa ser nenhum grande conhecedor do sistema de justiça brasileiro. Eles só precisam entender a moldura das coisas. Então eu falei em justiça federal e falei em justiça estadual. A gente tem essencialmente esses dois grandes ramos do poder judiciário. A justiça estadual de um lado, e cada estado tem a sua justiça estadual, e por isso o nome, e cada estado organiza a sua justiça estadual, tem os seus juízes estaduais, tem o seu tribunal de apelação que vai julgar os recursos deles, e tem as causas de competência da justiça estadual. Causas de competência, quando eu digo de competência, né, são aquelas causas que cabe à justiça estadual julgar. Cada estado da federação e o Distrito Federal tem a sua justiça estadual. Além disso, a gente tem no nosso país, espelhando o modelo norte-americano e o modelo argentino de federação, né, em que existem os vários estados, mas existe também a figura da União, a figura de um governo central, a gente tem a Justiça Federal, que vai sempre, e aqui muito, muito singelamente, vai sempre resolver os processos em que esteja a União, o poder público federal, ou que sejam praticados crimes que a lei defina como crimes federais, para distingui-los de crimes da justiça de competência da justiça estadual. Para aqueles que depois se interessarem mesmo no exercício de ler a Constituição, a competência da Justiça Federal está no artigo 109 da Constituição. E é muito instrutivo, a leitura desse artigo é muito instrutiva. Ele começa, se compete aos juízes federais julgar. E daí ele vai trazendo as causas em que forem parte a União, suas autarquias, as empresas públicas, as federais e as fundações, salvo a matéria eleitoral e a matéria trabalhista. Os crimes cometidos contra os serviços públicos da União, por exemplo, tem lá um inciso, né, um item específico, as questões envolvendo indígenas, por exemplo. Tendo na cabeça essa moldura, que existem dois ramos do Poder Judiciário, cada qual destinado a julgar um determinado tipo de matérias, a gente pode falar dessas matérias. Quais são essas matérias? Né? E vamos ficar aqui no meu quintal, que é a Justiça Federal. A gente tem na Justiça Federal, e aqui eu dou outras duas molduras para vocês, a gente tem as causas cíveis e as causas criminais. Causas cíveis da Justiça Federal, por exemplo, a gente vai ter disputa no que nos interessa, né? Causas cíveis em que intérpretes forenses normalmente vão aparecer, a gente vai ter disputa internacional pela guarda de crianças. Pais que moram em países diferentes, um deles no Brasil, e eles estão disputando a guarda de uma criança. A gente vai ter, por exemplo, as causas que o Projeto Mobilang, a professora Sabine, a UNB estão muito familiarizados, a Federal de Roraima também, causas envolvendo refugiados, migrantes em geral. Muitas delas vêm parar na Justiça Federal. E questões indígenas, ações, processos envolvendo
a matéria indígena em si, né, disputas de direitos indígenas, vêm também para serem julgadas na Justiça Federal. E a gente tem, no particular, que é o imã dos intérpretes forenses no ambiente do Poder Judiciário, né? O tema da nossa aula aqui, né, é o intérprete comunitário, cenários de atuação no sistema judiciário, né? Um dos cenários de atuação mais fortes para o intérprete comunitário, né, / o intérprete forense, vai ser a área criminal. E daí a gente tem muitos crimes que são mais, dentre os crimes federais, a gente tem alguns que são mais comuns que serem praticados por estrangeiros. Por exemplo, o uso de documento falso. Estrangeiros que vêm do exterior para o Brasil utilizando um passaporte falso, um visto brasileiro falso, alguma coisa assim. Contrabando, descaminho. Estrangeiros também que vêm para o Brasil ou estão em trânsito por aqui, tentando transportar produtos do exterior sem a devida autorização ou sem pagar os tributos devidos pela importação. A gente tem, por fim, o mais grave de todos e o que atrai o maior número de intérpretes forenses para as salas de audiência, que é o tráfico internacional de drogas. Eu não vou me deter muito aqui, a professora Lúcia foi muito precisa nas considerações dela, com dados fantásticos sobre o tráfico internacional de drogas, mas, para vocês terem ideia, lá no Fórum Federal de Guarulhos, antes da pandemia, que mudou completamente esse cenário, né, com o fechamento dos aeroportos, antes da pandemia, ou seja, antes de março do ano passado, até 2019, havia uma média de 300 estrangeiros presos todo ano por tráfico internacional de drogas. E eram exatamente as mulas do tráfico, que a professora Lúcia mencionou. Eles não são os donos da droga, eles são os transportadores. E eles vêm do mundo inteiro, inclusive brasileiros, mas eles vêm do mundo inteiro para o Brasil, porque o Brasil é um corredor. Não sei se vocês fizeram, né, se vocês perguntaram por quê, né, tantas mulas do tráfico aqui. O Brasil é um corredor da droga. A cocaína é produzida em países como Colômbia, Bolívia, a maconha vem de países como Paraguai, a maior parte, e ele simplesmente passa pelo Mato Grosso do Sul, pelo Mato Grosso, e faz o corredor aéreo é São Paulo, é a saída do aeroporto, e daí de São Paulo, São Paulo é um hub, e vai para a África, vai para a Europa, vai para a Ásia. Por isso, tantos estrangeiros. E tantos estrangeiros significa tantos idiomas. A gente já teve lá, sem medo de errar, segundo o levantamento da pesquisa que fizemos lá, de 99 a 2014, mais de 50 idiomas. E entre esses idiomas, alguns muito exóticos, de raríssima incidência, como o Igbo da Nigéria, um dialeto de uma região muito específica da Nigéria, o Tâmil, que é uma das línguas oficiais do Sri Lanka, mas é de uma parcela muito minoritária da população, cerca de 12% da população do Sri Lanka é Tâmil, e fala ainda esse idioma, e há inclusive questões identitárias e de perseguição relacionadas a esse idioma, e a gente teve um encontro com um falante de Tâmil e não de singalês, né, que é a outra língua do Sri Lanka. E a gente já teve na Justiça Federal, por exemplo, eu trabalhei 1 ano no Mato Grosso do Sul, no Pantanal, e o Pantanal ainda é território dos Guató, da tribo dos Guató. O sul do Mato Grosso do Sul é território dos Guarani, dos Kaiowá, dos Carivel, dos Terena. A minha experiência com a Universidade Federal de Roraima me mostrou uma infinidade de novas tribos do norte do país, que eu não usaria agora tentar citar os nomes, mas são muitas línguas que vêm parar na Justiça Federal, e a maior parte delas nos casos de tráfico internacional de drogas. Para a gente já endereçar para a conclusão e permitir que a gente faça disso mais um debate, uma conversa, nos resta, então, falar dos cenários na prática, né? Nesse universo todo, do Poder Judiciário, das audiências, dos processos criminais, né? E dos casos de tráfico internacional de drogas, mas mesmo outros que vão parar no fórum. O que acontece? Quando que o intérprete forense é chamado? Vamos falar aqui, essencialmente, da atuação na área criminal. A gente vai ter pelo menos 6 momentos em que os intérpretes seriam requisitados ali. O primeiro grande momento em que o intérprete é requisitado é justamente o momento da prisão em flagrante. Muitos de vocês devem ter assistido aqueles programas, eu não sei de que canal é, se é NetGeo, se é Discovery, aquele canal dos aeroportos lá, da prisão nos aeroportos. Tem do Brasil, tem de Dubai, tem dos Estados Unidos, que é a ação da polícia de fronteira nos aeroportos, né, contra contrabando e o tráfico internacional de drogas. E daqui de Brasil, o programa feito no Brasil é no aeroporto de Guarulhos, e aqueles agentes
da Polícia Federal que aparecem lá são as testemunhas que vão nas audiências lá. E esse momento da prisão em flagrante é o momento em que o estrangeiro preso ali com a droga vai precisar de um intérprete para ser interrogado pela autoridade policial. Não tem. A professora Lúcia contou como é que é, né? Eles catam alguém do check-in, da American, da Emirates, da Air France, da British, alguém ali de madrugada para quebrar o galho. Então, não é intérprete, é um bilíngue que é utilizado ali. Seria fantástico se houvesse um sistema de plantão, e daí aqui eu já adianto uma parte no final, que foi até uma curiosidade na aula da professora Lúcia. Sim, existe, e agora na pandemia, quase 100%, a atuação remota dos intérpretes, de qualquer lugar do país e do mundo. Então, de repente, a gente pode falar, puxa, os brasileiros vão ter que atuar de madrugada, né? Vão ter que ficar de plantão, intérprete forense vai ter que ficar de plantão de madrugada no aeroporto. Bom, de madrugada no aeroporto em Guarulhos é dia já em Estocolmo, na Suécia. Quem sabe a Jaqueline de lá pudesse servir como intérprete na Polícia Federal. Mas isso não acontece, não há intérpretes na Polícia Federal. Depois da prisão em flagrante, o devido processo legal, ou seja, a previsão legal do que deve acontecer num processo judicial, determina que todo preso em flagrante seja apresentado ao juiz. E é isso que se chama audiência de custódia. Vocês só precisam guardar esse nome e entender que a audiência de custódia é esse primeiro encontro da pessoa presa em flagrante com o juiz. E nesse primeiro encontro, o juiz vai decidir se ela, que foi presa em flagrante, continua presa até o julgamento ou se ela pode responder o processo dela em liberdade. Depois dessa audiência de custódia é que a gente vai ter, algum tempo depois, a audiência do processo dela, que tecnicamente é chamada de audiência de instrução. E por que instrução? Porque instruir o processo tecnicamente, a expressão instruir é uma expressão técnica, é um vocábulo técnico de direito que significa produzir prova, apresentar as provas. Então, a audiência de instrução é justamente a audiência em que são produzidas as provas orais, em que são ouvidas as testemunhas e o réu vai ser interrogado. Esses são os palcos por excelência do intérprete forense na Justiça Federal. A audiência de custódia e a audiência de instrução. E é aí que os nossos intérpretes, que, como eu falei, não se submetem a um programa de seleção, nem de treinamento formal, específico, oficial, mas muitos deles são muito experientes, com anos, algumas intérpretes nossas, como a senhora Patrícia, por exemplo, mais de década já de experiência. A Jaqueline foi muitos anos intérprete forense em Guarulhos, lá que nos conhecemos. Tem muita gente que não tem a formação acadêmica, mas tem uma formação na prática ali, uma experiência adquirida gigantesca. E é nesses palcos que ele vai atuar, na audiência de custódia e na audiência de instrução, em que vão ser ouvidas as testemunhas e vai ser feito o interrogatório do réu. Para aqueles que nunca participaram de uma audiência na Justiça Federal, eu já adianto que não tem glamour, não tem o glamour dos filmes. Não tem, a sala não tem aquele charme todo, não tem aquela acústica, não tem, e daí eu entro naquela questão do improviso e do condicionamento social do, tá bom assim. Não tem carpete, por exemplo, na sala. Na ignorância de que interferências sonoras, como o mero, né, som de sapatos e de coisas caindo no chão, podem ser muito prejudiciais a um clima já intranquilo, né, de uma audiência. Não tem aquele glamour todo e o intérprete vai ter que se virar com os juízes que não fazem a menor ideia de como atua um intérprete, de quais são as técnicas. Os juízes, muitos que nunca se depararam com o intérprete, vão falar com o intérprete, vão falar na terceira pessoa, não vão falar com o acusado, não vão falar com a testemunha, vão atrapalhar o intérprete. Se a interpretação for consecutiva, vão deixar o réu falar em Swahili por 20 minutos, para depois o coitado do intérprete que não teve, né, não quis enfrentar o desafio de interromper o juiz e pedir para que seja feita da forma correta, o intérprete vai ter que passar por todo esse perrengue, né, numa linguagem mais contemporânea. E foi muito pensando nisso que a Jaqueline e eu escrevemos o artigo juntos. A Jaqueline sempre brincava comigo, né? Doutor, eu posso até pôr o dedo na cara dos intérpretes, mas como é que eu vou pôr o dedo na cara dos juízes? Falei, não seja por isso. Então a gente escreve o artigo junto, você põe o dedo na cara dos intérpretes, que eu não posso, e eu ponho o dedo na cara dos juízes, explicando para eles o que eles têm que fazer, como é que eles têm que fazer. E nesse artigo que escrevemos, colocamos no final algumas recomendações
de como os juízes, procuradores, advogados deveriam se comportar com os intérpretes para facilitar a vida deles. No curso fantástico de formação de... Eu prometo que eu vou achar outro adjetivo ao invés de fantástico. Nesse curso que a Universidade Federal de Roraima, aqui eu cito a pessoa da professora Ananda, de lá, que conduziu, foi uma das que conduziu o curso, né, em parceria com outras instituições, inclusive, né, como com a onipresente Jaqueline Nord. Nesse curso da Federal de Roraima, a gente sugeriu para os novos intérpretes ali formados, os indígenas, que eram eles mesmos indígenas, né, e que atuariam como intérpretes para os compatriotas deles ali na tribo, a gente sugeriu um texto padrão de um cartão de apresentação. Então, quando eles fossem nomeados intérpretes ad hoc num determinado processo, assim que eles chegassem na vara, antes da audiência, eles entregariam o cartão de apresentação para o auxiliar do juiz e pediriam encarecidamente que o cartão fosse entregue ao juiz. E nesse cartão, o intérprete estaria se apresentando e estaria dizendo que ajudaria muito o trabalho dele se o juiz fizesse assim, fizesse assado, falasse sempre na primeira pessoa, não deixasse que as perguntas fossem muito longas, exigisse que toda pergunta tivesse um ponto de interrogação no final. Parece coisas bobas, ferramentas bobas, mas que aos poucos elas vão ajudando a educar todos os atores que não têm o privilégio de estudar a interpretação como vocês. Além desses cenários que eu descrevi, a prisão em flagrante, a audiência de custódia, depois a audiência de instrução, a gente vai ter ainda 3 grandes cenários para a atuação dos intérpretes. Logo ao final da audiência, que pode ser a prolação, as alegações finais, e ali a sustentação das razões dos advogados, né, da acusação, da defesa, e a prolação da sentença em audiência, que vai obrigar o intérprete, às vezes, a fazer uma interpretação consecutiva, ou, às vezes, como já aconteceu em Guarulhos com o nosso intérprete letão brilhante, que fez a interpretação simultânea da leitura da sentença na hora, tamanha era a familiaridade dele com a terminologia jurídica nos 2 idiomas, embora já tenham brincado comigo que eu digo isso porque eu não falo letão, né? Então ele pode ter dito qualquer coisa, né, na interpretação simultânea e eu achando que estava perfeito, mas a espontaneidade, o profissionalismo dele me apontam o contrário, que sim, ele é muito competente na interpretação simultânea, mas a maioria desses casos a interpretação é mesmo consecutiva ou até uma interpretação à prima vista, com o próprio intérprete lendo a sentença para o acusado. Depois disso vai ter uma discussão ali com o defensor sobre apelar ou não apelar, apresentar o recurso ou não apresentar, e daí o intérprete continua sendo muito essencial. E o último cenário, que como a professora Lúcia pontuou muito bem na fala dela, é o cenário penitenciário, é o cenário da pena. Seja dentro mesmo, né, de um estabelecimento prisional como Itaí, que é objeto de pesquisa da professora Lúcia, seja fora da prisão, também nos cenários que a professora Lúcia descreveu, de absoluta carência e desamparo desses estrangeiros pelo poder público. Os intérpretes continuam muito, muito necessários para auxiliar entidades como o CDDH, que é o Centro de Defesa dos Direitos Humanos de Guarulhos, auxiliar a Receita Federal, que às vezes vai ter que expedir um CPF, um documento para ele, auxiliar o Ministério do Trabalho, a Secretaria do Trabalho, para expedir uma CTPS. Eu quero ver alguém na Secretaria de Trabalho no centro de São Paulo falar malaio, ou falar farsi, por exemplo. Já teve iranianos lá conosco. E o intérprete forense pode ser requisitado para auxiliar nesses momentos. Por isso que a gente criou, fiquei muito feliz com a lembrança da professora Lúcia, o PROREST, o Programa de Ressocialização de Réus Estrangeiros, que tem como um dos pilares justamente o oferecimento de suporte linguístico para esses estrangeiros durante o tempo que eles têm que ficar no Brasil em liberdade. Eles estão proibidos pela justiça de voltar para o país deles, seja porque eles têm uma pena para cumprir, um serviço comunitário, alguma coisa assim, seja porque o processo deles não acabou, e os intérpretes ainda vão ser muito úteis. A Jaqueline mesmo já participou como intérprete para um custodiado ali, um assistido do CDDH, numa situação muito conflituosa mesmo, de amparo psicológico, de questões, né, de agressividade. Então, assim, o céu é o limite para a atuação dos intérpretes nesse ambiente mesmo fora da prisão. E só disso que a gente falou aqui, vocês já podem depreender diferenças gritantes da interpretação forense para os outros ramos de interpretação, e mesmo para a interpretação comunitária.
A gente pode até ter em outros ramos, talvez não no de conferência, mas mesmo no diplomático, na interpretação comercial, a gente pode até ter um ambiente intranquilo também, de interferências sonoras, como é o ambiente de uma audiência judicial, muito tenso, com a escolta, a presença da polícia, réus presos. A gente pode até ter um ambiente da interpretação comunitária, seguramente tem, né, esse tipo de ambiente intranquilo. Mas mesmo a interpretação comunitária não vai ter, por exemplo, a exigência de fidelidade absoluta ao discurso. O intérprete forense tem que ser absolutamente fiel e autêntico na transmissão da mensagem do réu. Porque são os falsos inícios de frase, são as hesitações, são as reelaborações de raciocínio. Tudo isso mostra para o juiz a personalidade daquele acusado, quem ele é, a forma como ele está se expressando. Isso pode ser muito importante para absolver, para condenar, no caso de uma condenação, para dosar a pena da pessoa, e aí vocês veem como o papel do intérprete é ainda mais importante para a preservação dos direitos fundamentais do acusado. Uma interpretação mal feita ali na hora pode causar sérios prejuízos para o intérprete, para o acusado. Então, são absolutamente proibidos no ambiente da interpretação forense a simplificação, a clarificação, a reformulação, que são ferramentas, estratégias que talvez sejam tranquilamente, né, admissíveis em outros cenários de interpretação, mas dentro de uma sala de audiência, não. E, diferentemente, por exemplo, da interpretação de conferência, da interpretação diplomática, de acompanhamento comercial, os níveis educacionais são muito diversos numa sala de audiência. Então, a chave que o intérprete vai ter que usar para conversar com um acusado, para conversar com um advogado, para conversar com um juiz, às vezes pode ser, o gap pode ser muito grande, tornando ainda mais exigente o trabalho do intérprete na sala de audiência. E são justamente essas diferenças, né, dentre outras, mas principalmente por essas que eu citei, que surge a necessidade de um código de ética e de padronização de conduta muito rigoroso para os intérpretes forenses. Nos Estados Unidos, em alguns países da Europa, isso é assim, é o básico, né? Há cânones com itens e mais itens e mais itens de um código de ética, de observância obrigatória nos tribunais. Mas aqui no Brasil, assim, se a gente conseguisse implementar 5 que fossem, já seria um baita começo. A gente pode discutir e essa construção, essa interlocução, não só com muitos intérpretes, mas sobretudo com muitas escolas de interpretação, muitos estilos de tratar a interpretação, é absolutamente essencial. Porque a Universidade Federal de Roraima pode ter uma visão, a Universidade Federal de Goiás tem outra. A UNB pode ter uma visão em Brasília e a USP tem outra. A Universidade Federal de Santa Catarina pode ter uma visão diferente da Uninove em São Paulo. Então, é reunindo mesmo todas essas universidades, né, num grande colóquio, que a gente vai chegar à conclusão de um denominador comum, né, de um mínimo ali, um mínimo exigível num código de ética para os intérpretes forenses. A Jaqueline e eu pensamos, e a Jaqueline, lógico, que queria incluir muitos mais itens, né, num código, numa sugestão de código de ética, mas ela me concedeu que fossem só esses 5, justamente para a gente não cair naquele problema do serviço público brasileiro de o ótimo é inimigo do bom. Falar, nossa, não, vai ser muito difícil fazer isso, então como não vai dar para fazer tão bom assim, a gente não vai fazer nada. Então a gente preferiu elencar 5, que são os que estão no nosso artigo, que é basicamente precisão e completude, né, que é justamente esse dever de fidelidade, de autenticidade, a neutralidade, a imparcialidade e o distanciamento, e é muito comum nas audiências em Guarulhos, os intérpretes mais jovens, sem formação acadêmica, cederem ao impulso de aconselhar o réu, de consolar o réu, de quase virar um amigo do réu, e é natural que o réu veja o intérprete como o único amigo dele ali, né? É como se ele chegasse numa sala de audiência e imaginasse que está todo mundo contra ele, mas o intérprete é o cara que fala a língua dele, é o homem ou a mulher que vai ajudá-lo nesse cenário. Então é muito importante esse dever de neutralidade, de imparcialidade, de distanciamento, de confidencialidade, eu não preciso nem mencionar, de honestidade quanto às qualificações profissionais, justamente para o intérprete ser muito honesto com o tribunal e falar, olha, eu sou um bilíngue, eu não tenho formação acadêmica em interpretação e
mas eu domino o idioma, então se eu puder ajudar, esse dever de honestidade com as qualificações profissionais é um dever ético muito importante. E, por fim, o dever de compostura, de comportamento adequado, tanto em público quanto em privado, porque a pessoa que se coloca como intérprete do Poder Judiciário é o Poder Judiciário ali, ele tem que se comportar de forma adequada. Eu reconheço que muitos colegas magistrados meus dão um péssimo exemplo quanto a isso, lamento quanto a isso, digam, estamos trabalhando para melhorar. Mas é importante que os intérpretes tenham isso em mente e continuem permanentemente se atualizando no que a Cominter, né, esse projeto de pesquisa fabuloso, é prova do atendimento já desse dever ético, né? E, por fim, aí sim, eu acabei me estendendo muito mais do que eu havia prometido à professora Lúcia, mas estou aqui para quem tiver tempo ainda para a gente conversar depois. Eu queria só dar uma palavra sobre o futuro, como eu vejo o futuro da interpretação forense no Brasil. Para mim, o movimento que tem sido feito, e eu coloco a UNB como hub desse movimento, como coordenadora, sem nenhum demérito a todas as outras universidades que já têm também as suas iniciativas brilhantes, mas muito por conta do cenário que a UNB entrou, que foi o cenário da interpretação comunitária com refugiados, com migrantes na fronteira, sobretudo na fronteira norte do Brasil. Esse projeto da UNB, o Mobilang, capitaneado pela professora Sabine, e em conjunto com inúmeras instituições e professores, esse projeto, para mim, é o futuro. É essa atuação em rede e a criação de um grande banco de intérpretes, nacional e internacional. Quando a Jaque e eu, a professora Gladys, tivemos lá na NADIT, em São Francisco, conversando com eles, muitos brasileiros de lá, ou americanos, que eram intérpretes também de português, perguntavam se eles poderiam participar de lá como intérpretes. Não pelo dinheiro, lógico, né? Porque como já conversaram aqui, a remuneração paga pela Justiça Federal não é suficiente para seduzir estrangeiros para participar disso, mas a possibilidade de ter um banco nacional de intérpretes que funcionasse quase como um Airbnb, como a Jaqueline brinca, né, em que os fóruns, os juízes, eles entrariam numa página desse banco, seja do projeto Mobilang, seja de uma outra formatação que se queira dar, diria nessa página quando é a audiência, que hora é, qual é o idioma, para ver qual é o intérprete disponível. E daí os intérpretes se acusariam como um Airbnb, ou como eu brincava com a Jaqueline antes, num formato de Uber, né? O fórum pede um intérprete, e aquele intérprete que pode atender naquele dia, naquele horário, ele se acusa, e tudo isso com a tecnologia da informação é condensado muito rapidamente. Além disso, essa atuação em rede vai gerar, como já está gerando, a criação de um glossário, né? De um glossário, de um manual compartilhado de atuação. A gente vai, quanto mais atores vierem, eu mencionei a Federal de Roraima, a Federal de Goiás, a UNB, a UFSC, a USP, a Uninove, tantas outras universidades, quanto mais gente participar, maior e mais completo vai ficar o glossário de tantas línguas, evidentemente não só de inglês, francês e espanhol, mas de tantas outras línguas, que vai ser compartilhado com todo mundo, com todos os intérpretes, nesse movimento de bola de neve, de fazer crescer cada vez mais. A atuação remota já é uma realidade, não é um futuro, já é uma realidade. Durante a pandemia, as audiências com estrangeiros da Justiça Federal de Guarulhos são todas feitas remotamente, com o intérprete na casa dele, e o réu no presídio, e o juiz ou no fórum, ou também na residência dele. Mas a grande novidade, e aqui também fruto dos esforços, e para não faltar o nome de ninguém, eu vou mencionar só o da professora Sabine, mas é o esforço de muita gente, mas ela é um símbolo dessa iniciativa e dessa conquista, que é o projeto de lei 5.182 de 2020, do senador Paulo Paim, que já está em discussão no Congresso, é um projeto de lei do ano passado, que visa a disciplinar e regulamentar a profissão e a atividade do intérprete comunitário, determinando que toda instituição pública, federal, estadual, municipal, disponibilize um intérprete. É um trabalho de leão para construir, né, para atender uma determinação desse tipo. Mas esses encontros, essas pesquisas que vocês fazem, os cursos de formação, os treinamentos que são feitos, vão permitir que muita coisa já esteja pronta quando finalmente o Congresso resolver disciplinar e dar um caráter oficial à atuação dos intérpretes comunitários, para daí eles poderem
perder aquele constrangimento que a professora Lúcia mencionou, e ao invés de terem um certo acanhamento de se apresentar assim, tenham um orgulho de, ao se registrar num hotel, que seja, quando perguntarem profissão, intérprete comunitário. Era isso, gente. Perdão por me estender muito, agradeço imensamente a paciência de vocês, a oportunidade que eu tenho aqui, e, como eu falei, pela falta cometida de me estender ao longo dos 45 minutos, eu fico aqui um pouco mais para a gente poder conversar, se vocês quiserem. Obrigado. Obrigada, professor doutor Paulo, né? Vamos colocar assim, né? Porque não deixa de ser um professor. Professor não é aquele que só vai para a academia, né, professor? Então, eu agradeço imensamente a participação e a presença de todos. Ainda ressalto que é uma honra receber o doutor Paulo aqui, poder receber também tanto conhecimento, tá? Porque o doutor, ele encara tudo como um fenômeno não linear, né? Eu digo isso nas palavras de Edgar Morin. Você encara tudo como um complexus, né? Que quer dizer que tudo se trama junto. Então, naquela metáfora das gaiolas do professor Biratan D'Ambrosio, o senhor é o tipo de passarinho que gosta de visitar a gaiola de todo mundo. Exato. Que bom, né? que bom. Eu agradeço a generosidade de me receber na gaiola, assim. Eu gosto mesmo. Bebe da fonte, come da comida e sabe como que é a sua gaiola, a cor da sua gaiola do lado de fora, né? O que fica só na sua gaiola, acaba não sabendo de muita coisa, né? Uma das coisas que Edgar Morin é contra é as super especializações, né? A gente tem que saber de tudo um pouco, porque o mundo é complexo e não linear. Exato. Muito obrigada, doutor Paulo. Bom, eu não vi nenhuma pergunta aqui no chat, mas eu ainda ressalto que nós temos um tempo ainda para as perguntas. Quem quiser abrir o microfone, só levanta a mão aqui no Zoom e a gente pode passar para as perguntas. Uma pergunta eu tenho para fazer. Posso fazer? É o seguinte, no tempo da prisão, até o tempo da penitenciária, do cárcere, o senhor tem uma ideia de quanto tempo isso leva e se isso ainda passa do tempo previsto por falta do intérprete? Ultimamente, não, até pela redução, né, de casos de línguas de menor difusão, assim, o intérprete não tem sido a falta de um intérprete específico não tem sido motivo comum para atraso nos processos. Há casos isolados, como que você lembrou na sua apresentação, de tailandês, às vezes o próprio caso de Tamil foi um caso terrível, que a gente conseguiu achar um natural do Sri Lanka que falava Tamil e que trabalhava na Embaixada da Líbia, em Brasília, e que, muito desconfiado, ia muito a contragosto, aceitou participar como intérprete pelo WhatsApp. Esses casos acabam mesmo atrasando os processos. Quando não há esses atrasos, em média, entre a data da prisão em flagrante e a data da audiência de instrução, é lógico que isso varia, até de vara para vara, de juiz para juiz, mas dá para dizer que, em média, entre a data da prisão e a data da audiência em que o réu vai se defender e provavelmente vai ser proferida a sentença, são cerca de 5 meses. E veja, muita coisa acontece nesses 5 meses, né? Tem a prisão em flagrante, tem a audiência de custódia, depois a acusação tem um prazo para apresentar a peça formal escrita de acusação, que eventualmente pode ser objeto não de interpretação, mas de tradução, né, para a língua dele. Depois ele vai poder se defender por escrito, aí sim vai ser marcada a audiência. Então esse tempo a gente ficaria ali com 5 meses. Algumas vezes mais, algumas varas muito ágeis, algumas varas conseguem fazer em 3 meses todos os trâmites para audiência. E uma vez que ele seja condenado, aí varia. A pena média, nos últimos anos, é de 4 anos e 10 meses. 4 anos e 10 meses vai dar regime semiaberto para esse acusado, e depois de cumprido no semiaberto alguns meses, né, dessa prisão, 3/5 da prisão, ele vai... O regime aberto é ainda uma prisão, né, mas que ele pode trabalhar fora do presídio, ele vai poder progredir para o aberto. Então, aí, nesse tempo da prisão, é difícil dizer da data que ele é preso em flagrante até o momento que ele sai da prisão, efetivamente. Eu diria que, como a média de 4 anos e 10 meses, acho que ele ficaria preso da data da prisão até poder progredir para o regime aberto, questão de 10 meses, 1 ano e pouquinho, nesses casos padrão, né? Lógico que tem penas muito maiores pela gravidade do caso,
e raramente, mas às vezes tem penas menores também. Muito obrigada, doutor Paulo. Bom, eu tenho uma pergunta, bom, não é bem uma pergunta, mas uma orientação do Jackson, que pergunta o que é necessário para prestar o serviço no cenário judicial, seja nas audiências judiciais ou em algum dos programas de ressocialização de réus estrangeiros. Ele atua, o Jackson, e ele foi aluno nosso, como intérprete religioso, né, no cenário religioso, e gostaria de ampliar essas habilidades e as possibilidades como intérprete. Eu estou vendo o Jackson aqui na tela e eu acredito que chegamos a conversar pelo telefone, não, Jackson, algumas vezes. Eu me lembro de um Jackson, seria muita coincidência, né? 2 Jacksons, alunos da professora Lúcia nesse cenário. Prazer vê-lo aqui, muito obrigado pela sua participação e pela pergunta. É muito simples, diante desse cenário de precariedade e amadorismo, né? Se por um lado isso é muito ruim, porque tira um pouco do profissionalismo da atuação, por outro lado é muito bom, porque é tudo muito simples. Basta que o intérprete, aquele que quer se colocar à disposição da Justiça Federal como intérprete, acesse um sistema que a gente chama de assistência judiciária gratuita, que é o AJG, é esse nome, AJG. Entrando no site da Justiça Federal, que é aqui em São Paulo, é vai ser Justiça Federal de São Paulo, né? Então é JFSP, tudo junto, jfsp.jus.br. Entrando no site, é só vocês darem uma corrida na tela, vocês vão ver uma aba escrito Serviços, e nessa aba vai ter AJG. A hora que vocês clicarem lá, vão ter as abas e os caminhos para se cadastrar, seja como perito, um médico, um engenheiro, um contador, por exemplo, seja como intérprete. E daí, uma vez que você começa a se cadastrar, ele vai pedir lá, né, os documentos, as declarações sobre a qualificação profissional. Concluído o cadastro, você está ativo no banco de intérpretes da Justiça Federal e vai poder, a qualquer momento, ser convidado para isso. Como providência adicional, eu sugeriria que na sua área geográfica de atuação, por exemplo, seja Guarulhos, São Paulo, São Bernardo do Campo, Mato Grosso do Sul, Roraima, seja lá onde for, que o sistema é basicamente o mesmo no país inteiro para a Justiça Federal. Muda o site, né, da Justiça, mas é sempre por esse sistema AJG. Eu sugeriria que aquele que quer ser intérprete da Justiça Federal fizesse uma carta de apresentação para a vara, para o juízo, para o Fórum Federal, indicando os idiomas em que atua e a disponibilidade, os dias em que teria disposição, porque isso é uma forma de se fazer conhecer para a vara e evitar que a vara, no desespero, numa urgência, acabe chamando o garçom do bar da esquina que foi para a Disney no ano passado, né? Então é tudo muito simples assim e muito, muito fácil mesmo, tudo muito intuitivo pelo sistema do AJG no site da Justiça Federal. Obrigada, doutor Paulo. É uma orientação para o Jackson também, como ex-professora do Jackson. Jackson foi um aluno muito dedicado. E eu dou uma orientação que a interpretação religiosa também pode ser atuada dentro do cárcere, porque eles têm atendimento a culto. Tá? Eles têm atendimento religioso, eles têm culto. Algumas igrejas entram, né? Uma delas, algumas, né? Não sei no de Itaí, mas uma das igrejas que eu mais conheço, a Congregação Cristã no Brasil, faz esse trabalho também, né, como outras igrejas, e você pode atuar como intérprete dentro do sistema carcerário, você mata 2 coelhos numa cajadada só. Se a senhora me permite, professora, é curioso notar que, bom, né, o mal ele sempre vai pegadinho com o trilho do bem justamente para se aproveitar, né, do caminho aberto. Muitas mulas do tráfico, ou muitos estrangeiros que vêm ao Brasil licitamente, acabam sendo assediadas pelos aliciadores, pelos verdadeiros traficantes, em cultos religiosos no centro de São Paulo. Principalmente os cultos de matriz africana, às vezes, não evidentemente os angolanos e moçambicanos que falam também o português, mas os nigerianos, às vezes um guineense do francês, o Congo, alguma coisa assim, ele está ali, os tanzanianos, né, que falam Swahili, e ele não tem nenhum contato com a realidade brasileira ali em volta, num restaurante, nem nada, então o ponto de referência dele é o local do culto, e sabendo disso, os traficantes, que também é muito comum ouvir nas audiências a história do réu, mas como é que surgiu a proposta de você levar droga? Você tinha vindo aqui para o Brasil para comprar roupa, para vender, por exemplo, no mercado, na República Centro-Africana,
E, pô, você tem prova disso, tá? Até aí tá tudo bem, mas daí você acabou aceitando uma proposta para levar droga daqui, o que aconteceu? E daí é muito comum o acusado dizer que ele estava num culto e na saída do culto alguém falou com ele na língua materna dele. Pô, e eu sempre imagino a gente ali na Polônia, na Croácia, não entendendo nada do que estão falando com a gente, ou na Tanzânia, no meio só Swahili para todo lado, e de repente a gente ouve português. É natural abrir um sorriso, né? É natural abaixar a guarda, e os traficantes e os aliciadores se aproveitam disso nesses ambientes sagrados para conseguir assediar as mulas. Então, mesmo fora do ambiente prisional, como a professora colocou, esse serviço de interpretação no contexto religioso, ele também tem esse condão de proteger, né, os direitos fundamentais dos estrangeiros aqui. Pessoal, mais alguma pergunta? Quem gostaria de fazer mais alguma pergunta? Se não tivermos mais perguntas, então a gente vai finalizar. Renata tem uma pergunta. Renata tem uma pergunta. Pode abrir o microfone, Renata. Ou você quer fazer pelo chat? Espera aí, deixa eu ver. Você perguntou aqui no chat? Tudo bem, boa noite. Boa noite. Aberto aí para mim. Eu queria saber, doutor Paulo, a questão nós temos um tempo mínimo de trabalho, então normalmente são consideradas de 2 a 3 horas. A minha pergunta é se nós temos uma carga máxima de trabalho, porque eu me lembro, por exemplo, na questão de cárcere privado, às vezes a nossa interpretação é extremamente cansativa, exaustiva. As pessoas acabam fechando a câmera, saem, vão ao banheiro, voltam, vão tomar água, voltam. E o trabalho do intérprete é estar ali presencialmente desde o começo até o final. Então, se começar considerando 30 minutos antes de uma audiência, aquela entrevista reservada com o advogado, se o intérprete já entra com 30 minutos de antecedência, eu entendo que esse tempo já deveria ser contado. Sim. Também porque a gente está trabalhando, mesmo que não esteja dentro do link de uma sala de audiência, nós estamos trabalhando e fazendo a interpretação reservada. Depois do momento que começam as audiências, por exemplo, se nós entramos na questão de cárcere privado, que a pessoa tem um discurso ilógico, que é esperado no nosso treinamento que nós temos da PUC, etc., das universidades em geral, é manter a fidelidade e tentar transmitir uma ideia lógica, aquele delivery, né? O resultado de uma forma lógica dentro do possível. Agora, se a pessoa começa com um discurso ilógico, no cárcere privado, por exemplo, a pessoa sai do normal, dentro daquela... a linha de pensamento sai um pouco do que é esperado da pessoa entregar uma resposta. Então, se é perguntado como estava o quarto onde ele ficou, ele está me falando do cachorro na rua, percebe que a pessoa não está processando ali os pontos A com B. Se existe, por exemplo, algum lugar da lei que pudesse estabelecer que o intérprete pode trabalhar até X horas seguidas, que tem um limite ali para que seja interrompida uma audiência, porque alguns casos, por exemplo, de organização criminosa, que eles falam de célula, são divididos em dias, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, etc., porque é uma célula, é a organização criminosa toda. A minha dúvida seria, agora nesse formato de interpretação remota, se teria alguma lei ou algum lugar que pudesse estabelecer a carga máxima de trabalho para o intérprete? Obrigada. Não, Renata, primeiro prazer falar com você. Às vezes a gente se encontrava ali no fórum, né, que você estava indo para as suas audiências nas outras varas. Obrigado pela tua participação, aqui uma honra tê-la conosco. Não há previsão normativa nenhuma, mas por uma razão muito simples. Não há previsão normativa do trabalho dos intérpretes forenses. É muito caro aos tradutores juramentados, né, aos tradutores públicos, aos intérpretes comerciais, o decreto de 1943 que disciplinava, que regulamentava essa profissão. Aliás, aqui fica a dica, eu estava conversando com a Jaqueline há pouco, anteontem saiu uma medida provisória, a medida provisória 1040 de 2021,
E nessa medida provisória, o artigo 18 trata da regulamentação da profissão de intérprete público e de tradutor público e intérprete comercial e revoga o decreto de 43. Foi muita coincidência essa medida provisória sair anteontem, mas ela revoga e traz essa disciplina dos intérpretes comerciais. Os intérpretes forenses e os intérpretes comunitários de maneira geral, mas o nosso contexto que interessa é a audiência, né? Os intérpretes forenses não têm o privilégio ainda de ter um regramento do seu trabalho. O que existe é só a determinação legal do artigo 193 do Código de Processo Penal, que exige que quando o réu não fale o idioma, a língua portuguesa, seja nomeado um intérprete. Eu sou da opinião, a Jaqueline às vezes brinca comigo que eu não posso me usar de critério assim, porque os juízes são muito, né, a cabeça dos juízes são muito diferentes, assim, mas enfim. Eu sou da opinião que toda a legislação brasileira poderia ser revogada por uma lei com um artigo e um parágrafo único. E o artigo 1º diria assim: todas as pessoas são obrigadas a agir com bom senso. E o parágrafo único diria: revogam-se as disposições em contrário. O que se espera de um juiz? Veja, quem preside a audiência, quem determina a continuação da audiência, a suspensão da audiência, o encerramento da audiência, é o juiz, é ele que determina. O defensor pode pedir para interromper, o procurador pode pedir para interromper, o intérprete pode pedir para interromper, mas quem determina a interrupção é o juiz. Nesses casos que o intérprete já sabe de antemão, Guarulhos, a sexta vara com o Dr. Samuel, tinha operações criminais com células, né? O Dr. Caio, lá quando estava lá também, eram operações, audiências intermináveis. O Dr. Samuel falava comigo 9h30, 10 horas da noite, falou: cara, acabei a audiência agora, não sei o quê, e o intérprete lá. E eu sempre achei muito curioso que, às vezes em que participei de eventos nos Estados Unidos com intérpretes simultâneos, né, intérpretes de acompanhamento, eles se revezavam de 20 em 20 minutos. Os dois nos acompanhavam o tempo todo e se revezavam de 20 em 20 minutos. E a gente vê agora nos jornais, na TV, né? Graças a Deus, isso é uma bênção que hajam os intérpretes de Libras agora, né? Em muitos programas, né? Principalmente nos programas oficiais. Mas a gente vê na TV eles se revezando, eles trocando. E nesse universo de improviso, de, né, amadorismo com os intérpretes forenses, a nenhum juiz ocorre de, numa ação que certamente a audiência vai demorar muito, nomear 2 intérpretes para que eles possam se revezar como mandam os cânones da interpretação. Por isso que eu começava dizendo que nesses casos em que o intérprete já sabe de antemão que serão audiências longas, que vão demorar muito, eu sugeriria que o intérprete, lógico que correndo o risco de cruzar com um juiz que não seja digno do nome, seja truculento, arrogante, autoritário na frente, mas esperançoso de que encontrará com alguém como o Dr. Samuel, por exemplo, o Dr. Tiago, em Guarulhos, Dr. Rogério, tantos outros, falar para o juiz: olha, excelência, eu fui nomeada para atuar como intérprete nessa audiência, são muitas células, os depoimentos vão demorar muito, e certamente é de interesse da vara que essa audiência continue, se possível seja concluída no mesmo dia, mas eu não consigo entregar o meu trabalho com qualidade numa audiência que começa às 15h e acabe às 22h. Depois de 1h30, 2 horas de interpretação, eu não sou mais intérprete. Eu sou um ventríloco lá e eu mesma vou perder, não precisa nem o réu perder o raciocínio lógico, eu mesma como intérprete vou perdendo o meu raciocínio. Eu acho que prevenir sempre é o melhor remédio. Então essa seria a melhor solução, porque ainda que o intérprete tivesse o pedido recusado de um segundo intérprete, ou que houvesse intervalos regulares na audiência, durante a audiência, a partir do momento que o intérprete se percebesse cansado e já incapaz, lembra do dever de, né, honestidade com as qualificações técnicas? A partir do momento que o intérprete se sentisse incapaz de continuar, o intérprete tem que se sentir autorizado, é direito dele. Está previsto aonde? Eu não consigo imaginar onde está previsto o contrário. O raciocínio talvez seja o inverso, né? O intérprete tem todo o direito, como profissional auxiliar do juízo que é, de se acusar e pedir: com licença, excelência, a audiência tem se estendido por muito tempo, eu não consigo mais executar o meu trabalho com a qualidade e o padrão de excelência que eu exijo de mim mesmo. Então, eu pediria, se for possível para o intérprete, né, um recesso de 30 minutos para eu poder descansar, ou se o intérprete estiver totalmente esgotado,
que seja convocado um outro intérprete para continuar na sequência, como eu já havia sugerido, inclusive, ou que seja audiência suspensa e que continue amanhã. O intérprete tem que estar à vontade para fazer isso. E a melhor forma de fazer isso é se antecipar a esses casos. Ele, falando antecipadamente, é uma estratégia que a gente usa muito nas audiências de conciliação. A gente avisa antes as partes do que a gente espera que seja observado. E daí, quando a coisa dá errado e elas não observam, a gente lembra elas. Puxa, lembra que eu falei que eu não ia aguentar, que seria melhor nomear 2 intérpretes e tal? Pois então, chegou esse momento, eu não consigo. E daí vai ser muito diferente de virar para o juiz no meio de uma audiência que exigiu escolta, movimentação gigantesca de policiais, de transporte, de juiz, de servidor, do Ministério Público, de advogados. Na hora do bang, o intérprete virar para o juiz e falar: excelência, desculpa, eu não consigo mais. Seria natural que o juiz se sentisse ali abandonado e traído por aquele intérprete. Talvez esse seja o receio de muito intérprete, né? Eu vou queimar meu filme com o juiz, ele nunca mais vai me nomear. Eu acho que o remédio para isso é se antecipar sempre, percebeu que, sabe, tem 3 réus. A Jaqueline uma vez caiu numa dessa comigo. Era a história das tailandesas lá com o relay, né, com a presa tailandesa, eram 3 réus. Essa audiência demorou, acho que mais de 4 horas, sem exagero. E não havia meios da gente interromper ali por tudo que estava envolvido, mas são casos que dá para a gente prever e talvez nomear 2 intérpretes. E do ponto de vista do juiz, para mim seria absolutamente justificável dentro do processo para a corregedoria o pagamento de 2 intérpretes. Assim como tem o intérprete de inglês e francês, quando a gente tem um réu que só fala inglês e outro que só fala francês, se sabidamente a audiência vai demorar muito, eu acho que é direito do intérprete. E eu achei o máximo a sua pergunta e me chamou a atenção para algo que a Jaqueline e eu, salvo se a Jaqueline tenha feito isso, a gente não abordou mesmo. Tá? Isso estava fora do nosso radar. Muito obrigado pela sua pergunta. Assim, é importante que isso seja objeto dos treinamentos, né, de tudo que seja conversado. Obrigado, Renata. Obrigado, Lúcia, estou aqui. Imagina, doutor. Nós vamos, então, finalizar, né? Já são 9 horas quase, falta 1 minuto. Então, nós vamos finalizar. Eu agradeço a todos de novo a presença, a participação, as perguntas, que foram bastante importantes, e agradeço também ao doutor Paulo pela participação. Doutor Paulo, é uma honra realmente sempre conversar com você, tá? Porque a gente sabe que é a partir daí que a gente vai também aprimorando o nosso trabalho como intérprete. E vocês, de um lado, aprimorando o trabalho como intérprete, né? Exato. Tudo bem, então. Muito obrigada a todos. Agradeço mais uma vez e vamos finalizar. Eu que agradeço. Obrigado, gente. Boa noite. Boa noite. Eu gostaria de agradecer a todos e todas aqui. Doutor Paulo, é sempre um prazer, né, ouvi-lo. A gente Obrigado, aprende muito. Desde o nosso primeiro encontro, tem sido para nós assim uma grande oportunidade ouvi-lo, né, falar sobre as questões da interpretação comunitária, da interpretação forense. Queria agradecer também todas as pessoas que estiveram conosco hoje. Eu queria só dizer para vocês que o Cominter, né, esse grupo de pesquisa é um grupo de pesquisa independente, apesar de estar lá certificado pelo CNPq, e que tem 7 áreas de pesquisa. A interpretação forense, que é liderada pela professora Lúcia Santos, que hoje foi a nossa mediadora, né? Lúcia é uma grande parceira de trabalho, fico muito feliz de estar aqui com a Lúcia também. A interpretação médica, que é liderada, essa área do Cominter é liderada por mim e pelo D'Artagnan Rodrigues, interpretação em Libras, pelo querido Ringo Bess, lá da Universidade Federal do Paraná, interpretação de refugiados e imigrantes, pela professora Daniela Origuela, interpretação religiosa, é uma outra área, né, do Cominter, que também está comigo, interpretação educacional, pela querida Lourdes Matias, que tem uma palestra também e que defendeu o seu mestrado na semana passada, lá na Brigham Young University, e a interpretação de línguas originárias também pela professora Daniela Origuela.
Nós estamos inaugurando uma nova linha de pesquisa também no Cominter, que é ensino de português como língua de acolhimento, com a professora Helenise, que nos brindou uma palestra no mês passado, e vocês podem ter acesso a todas essas palestras no canal do Cominter, que eu deixei o link aí para vocês. E vocês estão todos convidados para o nosso próximo evento já do Cominter. Vou fazer um share aqui da minha tela com vocês, para eu poder apresentar para vocês. Então, o nosso próximo evento é Tradução em Direitos Humanos, Oportunidade de Difusão de Direitos, com a professora Mariana Almeida, também doutoranda em área de interpretação de português como língua de acolhimento e em tradução de direitos humanos. Vai ser no dia 22/4, às 16 horas. Se tiverem oportunidade, estejam conosco. Se não tiverem oportunidade, depois vocês conseguem ver a palestra, né, a gravação da palestra no canal do Cominter. Então, mais uma vez, eu vou agradecendo aqui a participação de todos vocês, a participação do Dr. Paulo, sempre brilhante. Queria muito agradecer, que eu sei que sua agenda é bem lotada, e o senhor ter ficado todo esse tempo falando conosco. Foi uma alegria. A Lúcia Santos, que foi a mediadora e que também uma das orientadoras do Cominter, né, do Grupo de Pesquisa e Interpretação Comunitária, e todos vocês que estiveram conosco aqui presente. Então, esperamos vocês para o nosso próximo evento do Cominter. Até mais, boa noite. Tchau, tchau. Tenham uma ótima semana. Boa noite, pessoal. Ótima semana para vocês. Tchau, doutor Paulo, muito obrigada. Tchau, Lúcia, obrigado, um abraço. Tchau, tchau. Obrigada, um abraço.